Olá pessoal, estamos ao vivo, boa tarde, ou bom dia ou boa noite, dependendo do lugar do mundo onde você esteja. Também se você está vendo esse webinar ao vivo ou depois no replay. Sejam bem-vindos, eu queria agradecer a todos que já estão online conosco, o pessoal já está interagindo, já está mandando um oi aí pelo chat, e agradecer a Horus Aeronaves pela parceria para a realização de mais um webinar, e também ao Jorge Polidoro, executivo de vendas da Horus, que vai fazer a apresentação. Boa tarde, Jorge, bem-vindo. Opa, Eduardo, aí, boa tarde pessoal do Mundo Gel que está no webinar aí, que está no chat. Espero que a gente tenha um bom webinar hoje aí. Beleza. O tema de hoje vai ser dicas para ter sucesso no mapeamento com drones, e já dei uma adiantada no assunto aí antes da gente entrar ao vivo com o Jorge, está bem bacana aí o que ele preparou para vocês. Então, antes de passar a palavra, eu queria só dar uns recados aqui rápidos, pessoal. É o de sempre, né? Quem já participa dos webinars já sabe como que funciona, mas eu preciso repassar aqui porque todo webinar tem gente nova aparecendo. Primeiro que a interação de vocês é através do chat, a gente está recebendo aqui as mensagens de vocês no chat, algumas a gente vai respondendo direto ali, outras a gente vai reservar para fazer as perguntas ao final para o Jorge. Segundo recado, é sobre o replay, a gente vai disponibilizar o replay na íntegra para vocês, por volta das 5 da tarde hoje a gente manda um e-mail com o replay, vocês podem rever com calma, compartilhar com seus amigos, mas claro que o ideal é assistir ao vivo, para vocês poderem enviar as suas dúvidas, seus comentários, e terem as suas questões respondidas. Aproveitem ao máximo esse tempo que a gente vai ter aí juntos, a gente vai ser um webinar em torno de 1 hora, mais ou menos. Então, aproveitem esse tempo, se possível, fechem outras abas do navegador, coloquem aí o celular no silencioso, para a gente tirar o máximo proveito aí desse webinar. O outro recado é sobre o certificado de participação, a gente está disponibilizando geralmente no dia posterior do evento, a gente manda por e-mail, então sempre deem uma olhada na caixa de entrada de vocês, na caixa de spam, porque às vezes pode ter ido para o spam, e se realmente não receberem, é só avisar a gente que nós enviaremos novamente. O último recado, na verdade, é um pedido, vou colocar no chat para vocês um link. Eu vou pedir que, se possível, vocês compartilhem esse link com seus amigos, com seus colegas de trabalho aí, para que esse conteúdo chegue para mais pessoas que às vezes estão fora do nosso radar, estão fora da nossa base de contatos. Muita gente às vezes esquece também, tem gente que se inscreve e acaba se esquecendo, por mais que a gente envie vários lembretes. E é uma forma também que, já que muita gente está trabalhando no home office, é uma forma também de reunir o pessoal aí, fazer com que os amigos de vocês também participem aqui junto conosco nesse web. Beleza? Então, eu vou interagindo com vocês aqui agora no chat e eu passo agora para o Jorge iniciar a apresentação. Jorge, quando quiser, fica à vontade aí para compartilhar sua tela e iniciar a apresentação. Tranquilo. Então, pessoal, acho que eu primeiramente gosto de me apresentar, né? Eu sou o Jorge Polidoro, eu trabalho na parte de vendas aqui da Horus, mais na parte de hardware, na verdade. Hoje em dia a Horus ela se atualiza bem, a gente está trabalhando com vendas tanto para a Horus quanto para a questão da Mapa, né, que é a questão de software. Mas faz 2 anos aí que eu tenho um pouco de experiência em relação a essa questão de vendas, né, tanto vendas de ferramentas dos produtos em si, quanto até o cliente final, né, o cliente que ele quer o mapa, né, que a gente consegue produzir, a gente consegue trabalhar com o drone e o processamento das imagens. E ao longo desse tempo eu fui adquirindo algumas dicas, na verdade, né, algumas artimanhas assim que me facilitaram a questão de venda desse produto também e do entendimento, né, do que a gente faz. E às vezes um impeditivo, né, que esse cliente final ele não entende muito bem, né, ele vê uma mistificação com esse tipo de serviço com drones, o que não existe, na verdade, né? Então, hoje, praticamente, eu quero dar uma desmistificada no que esse drone trabalha, né? Como é esse serviço, como a gente chega nesse mapa final, como a gente chega nesse produto, né, onde a gente pode vender esse produto que esse meu cliente final, ele vai poder utilizar em uma determinada propriedade, algum determinado serviço, né, colocar, por exemplo, se ele trabalha com agro, né, como é que ele consegue pegar desses mapas, extrair informações para colocar junto com informações de campo e conseguir algum retorno, né, seja ele em produção, seja ele em valor mesmo, né? Enfim, eu vou fazer então, vou começar a apresentação, ela vai bem no início mesmo, e no final eu vou dar algumas dicas de como é que vocês podem iniciar o serviço de vocês, tá? Deixa eu só compartilhar minha tela aqui, só um momentinho. Ok, Jorge, já estamos vendo o seu PowerPoint no modo de edição e agora no modo de apresentação, tudo certo. Bacana. Então, algumas dicas, então, para vocês terem sucesso nesse mercado aí de mapeamento com drones, tá? Ao final vai estar esse slide novo, vai ter meu e-mail, meu telefone, se vocês quiserem entrar em contato. Até muita gente aí, se já baixou algum material da Horus, né, existe uma grande probabilidade aí de já ter conversado comigo, já ter meu WhatsApp, né? Mas eu estou sempre aberto aí para trocar uma ideia com vocês
sobre essas questões. Certo? Eu gosto de apresentar um pouco também, né, toda vez que eu começo uma apresentação, eu gosto de mostrar para o cliente o que é a Horus, né? Então, a Horus é uma empresa que está praticamente 6 anos nesse mercado de drones. Ela iniciou, né, com esse primeiro braço, que é a fabricação de drones de asa fixa, né? Então, a partir de determinadas aeronaves com uma câmera acoplada, né, foi descoberto aí que a gente consegue retirar esses mapas, certo? E a partir desses mapas a gente consegue extrair informações. Então, ela começou com esse primeiro braço, né, fabricando essas aeronaves. Hoje em dia a gente ainda continua com essa fabricação, né? Os drones eles chegaram praticamente no top de linha, certo? Então, a gente tem drones de fibra de carbono. Mais à frente eu vou falar um pouco mais da característica desses equipamentos, tá? A partir desse primeiro segmento, né, a gente não consegue extrair nada simplesmente da imagem do drone. A gente precisa fazer o processamento dessas imagens para que você consiga extrair informações e conseguir fazer a venda. Então, a gente criou esse segundo braço, que é a nossa plataforma Mapa. Então, a plataforma, ela é uma plataforma de processamento de imagens, né? Ela, ao invés de trabalhar, por exemplo, em loco, tu tem que ter um computador, né? Tu tem que ter um técnico, né, que saiba mexer nesse programa, saiba mexer nessas fotos. A plataforma, ela trabalha num template online, então você utiliza essas imagens em nuvens, então você não precisa usar o espaço, né, do seu HD, do computador, não tem que ficar, né, numa manutenção de HD, porque a gente sabe que esses mapas, eles são pesados. Então, a plataforma ela faz o processamento muito mais rápido, muito mais fácil e ainda consegue armazenar em nuvem, certo? E a partir dessa junção, né, tanto do equipamento quanto do processamento de imagens, a gente praticamente deu de mão cheia aí para quem quer trabalhar com esse tipo de serviço, certo? Né? Tudo que a gente criou é a nossa rede nacional, né, de prestadores, são nossos credenciados. Né? Esse credenciado ele tem um equipamento, ele tem um drone, ele faz o processamento pela plataforma Mapa, e assim como eu recebo diariamente pessoas querendo comprar o drone, pessoas querendo comprar a plataforma, eu também recebo diariamente pessoas querendo simplesmente um mapa, certo? Eu quero um serviço, preciso fazer um serviço numa determinada local, preciso extrair uma determinada informação da lavoura. Então, a gente pega esses credenciados e passa serviços para eles. Né? E, às vezes, esse credenciado está num raio aí, ele tem um raio de 500 km e ele consegue receber esse serviço. Né? Então, a partir disso, a gente meio que, né, colocou a Horus como uma empresa de solução para o mapeamento. Né? Então, a gente consegue atingir praticamente todas essas vertentes aí do mercado. Tá? Mas ao longo desse tempo, né, como a gente lança bastante material, muita gente vinha me perguntando várias dúvidas, certo? E muita gente, né, por mais que o drone seja um equipamento muito tecnológico, né, que ainda não é um equipamento muito bacana, é muito legal a gente conseguir ver uma dessas máquinas voando, seja ela multirotor ou asa fixa, muita gente não tem muito entendimento, né, de como é que funciona, se qualquer pessoa consegue operar esse equipamento, né, e se qualquer drone que tem no mercado, porque se tu for realmente procurar drone, né, no Google, em qualquer local, você consegue ver uma gama de produtos variados e diferentes, né, às vezes uma diferente forma, por exemplo, tem um multirotor, tem uma asa fixa, tem híbrido, certo? E às vezes é difícil entender se qualquer drone consegue, né, trabalhar com mapeamento, tá? E mais à frente eu vou entrar nessa questão. E muita gente também pergunta como é que está o mercado, se está valendo a pena fazer esse investimento, né, quem é que vai me comprar esses mapas, né, e mesmo assim, se eu tiver todo esse equipamento, como é que eu vou vender esse serviço, se eu vou ter retorno desse serviço? E são perguntas bem simples aí de serem respondidas, certo? E até o final aí dessa apresentação eu vou bater em todos esses pontos, né, com alguns detalhes e dicas para vocês aí que querem iniciar nesse mercado. Tá tranquilo? Então, acho que a minha primeira pergunta, acho que até a pergunta que mais cai aqui para mim, então, a gente interessado, né, tem áreas já para trabalhar esse serviço, tem clientes, mas eles não entendem como funciona esse mapeamento por drones, certo? De uma certa maneira, a gente está enumerado aqui, né, em praticamente 5 passos, sendo que o operador desse equipamento ele vai passar praticamente pelo primeiro e pelo segundo passo, certo? Passando pelo primeiro e segundo passo, já abre um leque de produtos para que vocês conseguem suprir a necessidade, tá? Primeiro é a captura de imagem, certo? Então, você tem que capturar as imagens desse determinado local que você quer fazer o mapeamento, certo? Então, quem vai fazer a captura de imagens? Esse drone. Como é que funciona esse drone? O drone é simplesmente uma máquina que voa, né? A gente até brinca que ele é uma câmera que voa, porque de uma certa maneira, quando a gente trabalha com mapeamento, ele é realmente essa câmera que voa. Só que é uma câmera que vai voar num determinado padrão, né, de voo, e ela vai coletar imagens, e a partir disso, né, ela vai fazer o voo no local e vai voltar com esse aglomerado de imagens no cartão de memória, ou no espaço de memória da câmera. Então, simplesmente ele faz o voo e volta com um aglomerado de imagens, certo? A partir disso, a gente não consegue tirar nenhuma informação dessas imagens ainda, certo? Por mais que essas imagens vão ter um georreferenciamento, né, elas já vão estar todas arrumadinhas, porque o planejamento de missão fez com que essas imagens estejam organizadas.
O que vai faltar agora é o processamento das imagens. Hoje em dia a gente tem algumas metodologias de processamento, né? O mais convencional é o processamento em loco, onde um geoprocessador que entende como funciona um programa de geoprocessamento, ele pega essas imagens, pega uma máquina de alta potência, né? Um computador de alta potência, certo? E ele faz o processamento na mão dessas imagens e gera esse mapa. Então, digamos que ele quer gerar vários mapas, ele vai fazer o processamento da imagem do ortomosaico, aí depois vai fazer o processamento, vai extrair daí as curvas de nível desse ortomosaico, o MDT, o MDS, né, ele vai processando dessa maneira convencional. A mapa, ela veio para facilitar, na verdade, né, assim como hoje em dia está muito na moda esse serviço de streaming, por exemplo, né, o pessoal consegue ver filmes em nuvem, essas questões, a mapa, ela meio que entra nesse viés aí. Você facilita, né, esse tipo de processamento de imagem. Então, quando o drone voa, voltou com o aglomerado de imagens, o que você vai fazer? Pegar essas imagens, selecionar essas imagens do cartão de memória e enviar para a plataforma. Assim como você vai enviar uma imagem, por exemplo, para um e-mail, você vai selecionar as imagens e vai enviar para a plataforma. A partir disso, em poucos cliques, né, e é claro, processando em nuvem, em algumas horas você vai ter praticamente todos os mapas aí que a gente consegue retirar desse equipamento. Certo? Então, por exemplo, você quer fazer uma curva de nível de um determinado local, você planeja essa missão, voa esse determinado local, pega as imagens do drone, processa pela plataforma mapa, em algumas horas aí a plataforma vai te entregar a ortofoto, as curvas de nível, o número de pontos, o MDT, o MDS, né, alguns índices aí, como eu estou colocando ali no índice 4 e 5, né, no passo 4 e 5, índices mais voltados às vezes para o agro, certo? Então, junto com essas imagens, a gente consegue extrair informações de índice de vegetação, a gente consegue trabalhar um pouco mais em cima, que é o que a gente chama de pós-processamento, e pegar fazer um mapa de taxa variável para que tu possa aplicar no maquinário, seja esse maquinário um trator, seja esse maquinário um drone de aplicação, né, de insumo também. A partir desse mapa, a gente consegue pegar informações como identificação de falha de plantio, quantificação de pragas, a gente consegue trabalhar contagem de indivíduos, seja milho, seja da soja, seja da silvicultura, certo? Então, são várias informações que a gente consegue pegar simplesmente desse fluxo. Captura de imagens e o processamento dessas imagens, certo? E aí vem uma grande pergunta, né, Jorge, mas com qual drone eu consigo trabalhar? Qualquer drone vai funcionar para mim? Não é bem assim, né? Esse drone ele tem que ter a capacidade de seguir o percurso do planejamento de missão. Hoje em dia a gente tem alguns drones muito comuns aí, que estão muito comuns no mercado, que são os multirotores, né, como por exemplo, aqui está na tela aí o Mavic 2 Pro, que eu coloquei uma imagem, e no cantinho ali eu coloquei o Phantom também, né, coloquei ele bem pequenininho, né, deixei o Mavic 2 Pro em evidência, porque hoje em dia eu acredito que esse equipamento é praticamente o melhor equipamento multirotor como custo-benefício. Então, um equipamento aí que uma bateria ele vai conseguir pegar em torno de 30, né, em 30 minutos aí de bateria ele vai conseguir pegar em torno de 50, às vezes com um bom planejamento de voo, com uma boa experiência, né, de voo, você consegue pegar aí até 50, 60 hectares por bateria. Certo? Então, é uma área já relativamente grande para você trabalhar. A partir do planejamento de missão, por exemplo, você pode ter algumas baterias a mais, assim como a DJI, fabricante do Mavic, tanto do Phantom, né, tem o kit Fly More. Você planeja uma área maior que 50, 100, 120 hectares, e o drone, através do planejamento de missão, ele vai, né, fazer esse planejamento, vai trabalhar até um determinado local onde a bateria vai estar mais escassa, esse drone volta, você troca a bateria, e ele vai continuar de onde ele trabalhou. Então, é um equipamento muito bom, são equipamentos bem tecnológicos para trabalhar com mapeamento, mas é legal entender que esses equipamentos eles foram feitos simplesmente para gerar imagens e vídeos, né? E eles são, na verdade, né, hoje em dia, eles estão adaptados para trabalhar com mapeamento. Certo? E normalmente esses drones eles não são nada modulados, eles já vêm de uma maneira de fábrica que dificilmente tu consegue trocar alguma coisa dele. Por exemplo, muita gente me pergunta se eu consigo colocar uma Mica Sense, por exemplo, num Mavic. Olha, né, de uma maneira de fabricante não é possível, certo? De outra maneira aí vai do critério de vocês, mas aí tem que ver bem se essa câmera vai, né, se essa outra câmera vai adaptar bem com o GPS do drone ou com outro GPS que tu vai alocar, certo? Esse investimento dos multirotores aí tem em torno aí de 19 a 25 mil, né, depende bastante do equipamento, tá? Agora eu gostaria de falar dos drones de asa fixa. Os drones de asa fixa, diferente, né, do multirotor que foi feito para registrar imagens, eles são feitos para mapeamento. Então, por exemplo, o drone, quando ele é fabricado aqui na Horus, né, a gente começa a linha de fabricação dele, ele já tem esse viés diretamente para trabalhar com mapeamento. Então, você não vai conseguir registrar um vídeo, né, com asa fixa, certo? Porque até você não vai conseguir extrair nenhuma informação, é um drone que está trabalhando aí 16, 17 metros por segundo, certo? Então, ele foi feito para captar uma área bem maior que o multirotor, certo? Então, às vezes, se você vai trabalhar numa área muito grande, é meio que inviabiliza você trabalhar com um multirotor,
né? Então você vai ter que trabalhar mais tempo, às vezes ficar mais dias, quando com asa fixa você consegue numa tarde ou num período, né, às vezes conseguir mapear áreas de 3.000, 3.500 hectares, quanto a bateria você consegue até aumentar muito mais essa autonomia, certo? Na asa fixa aqui a gente tem o Veroc embaixo e o Maptor ali em cima, são as duas aeronaves que a Auros fabrica, né, todas de fibra de carbono, são aeronaves aí que tem potencial, né, como eu falei ali, de 3.000, 3.500 hectares, o Maptor aí está com potencial de 1.000 hectares, certo? E ele é um pouco mais modulado, então, por exemplo, se você quiser acoplar uma câmera multispectral nesse drone, a gente tem tudo direitinho para você colocar a sua multispectral ou fazer a compra. A gente trabalha com a MicaSense, né? A gente é parceiro da MicaSense, então a Sense Red Edge MX, a AM, a Red Edge 3 funcionam perfeitamente nesses equipamentos, certo? Para você utilizar análises multispectrais mais voltada para o ar, certo? Esses investimentos, eles estão em torno de 63 mil. Tá? É claro que a gente consegue acoplar mais algumas coisas que eu vou falar mais para frente, por exemplo, o sistema RTK-PPK, certo? Então, a gente tem um equipamento, um rover RTK para agregar nessa aeronave, para que você não precise trabalhar com pontos de controle, caso você precise fazer algum georreferenciamento, certo? São alguns itens a mais aí que você pode colocar. Então, a aeronave de asa fixa ela é um pouco mais modulada, tá ok? Mas, assim, às vezes me perguntam, Jorge, fica restrito, então, essas duas aeronaves? Não, não fica. Né? Como eu falei, o critério para que uma aeronave funcione para mapeamento é que ela tenha, né, ela tenha adaptada para um planejamento de voo. Então, por exemplo, eu sempre recomendo, né, aos meus clientes entrar ali, pode entrar direto no Google e escrever, como eu escrevi aqui no canto superior direito, suporte Pix 4D e drones. E aí vai mostrar alguns drones, né, quais drones são compatíveis para trabalhar com mapeamento. Então, eu vou dar um exemplo, né. Vocês conseguem ver aqui na primeira coluna que tem Spire, tem uma Mavic Air, uma Mavic Air 2, e na segunda coluna, né, mostra se ele é compatível para o Android, então aparelhos de celulares que têm um sistema operacional Android, ou o iOS, né, que seriam os do iPhone. E aí ele mostra, então vocês conseguem ver que o Spire 2, o Mavic Air 1, eles são compatíveis para mapeamento, assim como o Mavic Pro, o Mavic 2 Pro, e você consegue ver ali que o Mavic Air 2, por exemplo, o Mavic Mini, eles não são compatíveis para mapeamento. Isso é uma questão bem de fabricante, né? A fabricante ela vai liberar um determinado arquivo para que a empresa de mapeamento, a empresa de software de mapeamento consiga trabalhar esse arquivo e adaptar esse drone para mapeamento, certo? Mas como eu sempre digo, eu recomendo muito o Mavic 2 Pro. O Mavic 2 Pro é praticamente o melhor drone dessa lista aí de custo-benefício, certo? Ele não saiu de linha, ele está em linha ainda. Por exemplo, o Phantom 3, Phantom 4 são equipamentos que já saíram de linha, às vezes dificultam até achar esses equipamentos para venda, por mais até que eles sejam mais em conta, certo? Às vezes o pessoal me pergunta bastante, né, como é que funciona essa questão de planejamento de missão, tá? Então ela é super simples, qualquer pessoa consegue trabalhar um planejamento de missão se tiver uma capacitação para trabalhar com esse equipamento. E às vezes não é uma capacitação muito difícil não, certo? Às vezes eu sempre brinco com meus clientes, até se você já é meu cliente, já conversou comigo, sabe que eu já devo ter falado essa frase, trabalhar com drone é que nem andar de bicicleta, quanto mais tu pratica, melhor tu fica. E a mesma coisa com planejamento de missão. Planejamento de missão, você coloca alguns parâmetros, então, por exemplo, o balanço de branco da câmera, a altura de voo do drone, o grid que ele vai fazer, então você planeja um determinado grid, assim como está no canto inferior direito, né, eu coloquei 2 exemplos de grid, né, o verdinho ali é o grid, onde o drone ele vai voando em determinado local e vai captando fotos, né, determinadas fotos, no exato momento que ela tem que ser captada, para que o processamento de imagens consiga costurar essas fotos e realizar um mapa com alta precisão, certo? Então, assim, a Horus ela oferece um curso, né, vocês conseguem, se vocês pegarem qualquer manual, né, praticamente do planejador de missão, você consegue entender como funciona esse parâmetro de voo. Claro que a Horus ela tem bastante experiência, então o curso ele consegue dar algumas dicas a mais aí para tu ter um bom planejamento de voo e assim, né, conseguir um bom mapa, tá? A mesma coisa funciona, o mesmo esquema funciona para os aplicativos, para os drones de asa fixa, certo? Só que ali, no slide anterior, a gente mostrou o Pix4D, né, o Capture ali, que é um planejador de missão para multirotores. Quando a gente trabalha com asa fixa, que ele é já próprio, né, para trabalhar com mapeamento, já existem outros softwares, né, que são um pouco mais dedicados para isso, na verdade, né? Até esse software aí, se você trabalha com aviação, se você trabalha com aeromodelo, sabe que o Mission Planner é um software bem conhecido, né? Um software aberto, e a gente também, os nossos drones trabalham com esse equipamento, né? com esse planejador de missão. Então, ele é super simples de trabalhar, entender, né? Fazer uma capacitação, entender como funciona esse planejamento de missão é essencial para que você consiga fazer um bom voo, e não é difícil, não.
né? A gente tem bons técnicos aí que conseguem dar boas dicas, e como eu falei, prática faz a perfeição. Quanto mais prática tu tiver com o equipamento, melhor tu trabalha com o drone. E como esse voo ele é completamente automático, né? Você não precisa pilotar o drone em nenhum momento, você não vai, né, tanto o multirotor para mapeamento quanto o asa fixa, você não pilota esse drone, você não está, né, pilotando na mão. Ele está fazendo tudo automático, desde a questão da decolagem e até a questão do pouso. É tudo automático. Isso facilita muito o erro humano, né? Isso dificulta a questão do erro humano, certo? Então deixa muito mais fácil para qualquer pessoa conseguir operar. A gente a Horus, ela vende, né, drone de asa fixa para muitas empresas, e às vezes as empresas tem várias pessoas que vão operando esse equipamento, e é muito fácil uma pessoa que já opera esse equipamento passar o conhecimento para outra pessoa, né? Montar o drone, montar a catapulta, planejar a missão direitinho e fazer com que o drone faça todo o trabalho, tá? Drone fazendo esse trabalho, né, ele fazendo o voo e captando as imagens nos parâmetros corretos, você vai ter que fazer o processamento para conseguir extrair resultados, certo? Extrair esses mapas. Ele, como eu falei antes, existem dois métodos, né? Hoje em dia o convencional, que é um software padrão. Agora falando um pouco mais de valor, esses softwares, às vezes, eles estão, né, o valor deles sempre está em dólar, então é um valor que varia bastante, certo? Então aqui eu botei aqui um investimento mínimo estimado, né? Isso para a aquisição de um software de processamento de imagens em loco, uma hora técnica de um geoprocessador para trabalhar com esse software, um computador bom, né? Um computador bom ele não é barato para fazer esse tipo de serviço, né? Então, se a gente for dividir, por exemplo, o software está em torno aí de 3 mil a 5 mil dólares, uma hora técnica de um geoprocessador também, vocês nem tem ideia quanto custa a hora técnica, né, com conhecimento de alguém para trabalhar em cima com esse geoprocessador. Um computador, eu sei que em torno, né, um computador aí de 16 a 20 mil reais é um computador mínimo para que tu trabalhe com essas imagens, e é claro que vai ter uma manutenção, por exemplo, espaço, né, de HD para tu ter os teus mapas, certo? Os mapas eles não são leves, né, eles são bem pesados aí, então ainda assim existe uma manutenção, e até do software, né, o software, por mais que tu adquira esse software, uma licença, né, para sempre, quando tem alguma atualização, esse software ainda requer que você compre essa atualização, certo? E a gente sabe que a tecnologia ela vai crescendo, né, constantemente, né? Então a atualização vai vir com certeza logo, né? Então você compra logo, no outro ano já vai ter uma atualização e você vai ter que adquirir essas atualizações para ter um serviço atualizado. Enquanto a questão do software online, né, você paga por assinatura. Ele funciona com uma questão de um template, né? Esse template é um site. Então, esse template ele é muito facilitado, né? Então, a gente sabe ali, com o processamento de imagens pela mapa, tem certeza que em menos de 15 cliques, né, você consegue fazer o processamento desses seus mapas, certo? Ele trabalha com servidores em nuvem, né? Então, esses servidores eles são locados, você faz a aquisição, né, dessa anuidade, né, dessa plataforma, e você vai ter um servidor em nuvem ali para alocar quantos mapas for necessário para você. Certo? Então, ela é muito mais simples. Fez o voo com o drone, pegou as imagens, fez o upload para a plataforma de processamento, pronto, o processor já recebeu praticamente todos os produtos aí, né, do processamento da imagem, como eu falei, ortomosaico, curva de nível, nuvem de pontos, e a partir desse ortofoto realizado, né, através da MOPA, ela tem um outro produto, que são os pós-processamentos, que é onde você consegue extrair as informações ali que eu falei, restrição de linha de plantio, contagem de stands, né? Então, ela meio que facilita. Eu gostei que eu fiz um exemplo para mostrar, né, o que são as imagens brutas que saem do drone. Então, aqui na esquerda você tem as imagens brutas, esse drone vai para um determinado local, ou ele vai retirando imagens. Essas imagens elas não têm precisão nenhuma, então você não consegue extrair nada além de algo visual dessas imagens. Você não consegue fazer uma medida dessas imagens, você não consegue fazer praticamente nada. Você consegue fazer simplesmente algo visual, olhar e ver como é que está. Para que tu consiga tirar uma medida, por exemplo, no ortofoto, você consegue fazer uma medida do ponto A ao B, ou fazer um quadrante ali, um talhão, e conseguir fazer uma medida, né, em área, em hectare, em metro quadrado, por causa do processamento das imagens. Assim como eu botei um exemplo aqui no canto direito, eu mesmo montei, né, peguei as imagens e montei assim, para que fique exemplificado, como é que é o funcionamento do processamento das imagens. Então, o drone ele vai capturar essas imagens brutas na esquerda, e o processamento ele vai costurar essas imagens, que vai te dar a possibilidade de fazer essas medidas, né, tanto de área quanto de distância, e também, a partir desse processamento, com mais algoritmos inteligentes, consegue extrair essas informações, tá? Aqui, né, mostrei que vocês conseguem dar uma olhada, essas imagens foram extraídas brutas, né, antes do processamento das imagens, né, que foi feito,
E esse aí é o ortomosaico já realizado com aquelas imagens anteriores. É claro que foram muitas imagens, né? Aquelas anteriores ali eu só peguei alguns exemplos, mas aí foi uma área de 39 hectares, assim como sai diretamente da plataforma Mapa, né? Então, a partir daqui eu poderia dar um zoom dessa imagem, é uma apresentação eu não consigo, mas eu consigo dar um zoom, consigo ver bem mais preciso. Se eu trabalhar com essa plataforma, com essa imagem dentro da plataforma Mapa, eu conseguiria já solicitar de algum desses quadrantes aí, por exemplo, uma análise de vigor. Eu poderia fazer qualquer coisa em cima desse ortomosaico, porque as imagens já foram processadas. Tá? Uma pergunta que me cai bastante é entender a questão de sensores, né? O que é o sensor? O sensor ele é simplesmente uma câmera que está embarcada nesse equipamento que voa, que é esse drone, né? E o sensor mais comum é essa câmera RGB. Então, por exemplo, os drones de fábrica DJI, a maioria já vem com um sensor RGB, que é esse sensor comum para registrar vídeos e imagens, certo? E esse sensor comum, através do processamento dessas imagens, a gente vai tirar a maioria dessas imagens, a maioria desses mapas, que podem ser vendidos facilmente. Né? Então, por exemplo, a topografia pede muito desses mapas, que seriam os mapas de planetimetria, que tu consegue realizar através do modelo digital de terreno, modelo digital de superfície. Né? A topografia pede bastante também curva de nível. Então, são mapas que já são vendidos, certo? São realizados de uma maneira convencional, às vezes levando uma equipe em campo, essa equipe em campo ficando praticamente o dia inteiro e retirando cerca de 3 hectares, por exemplo. Né? Com o drone, a gente consegue aumentar isso aí, colocar uma pessoa em campo para operar esse drone, e esse drone ele volta já com uma imagem de 30, 40, 50 hectares, com as curvas de níveis bem precisas desse determinado local. Então, praticamente cerca de 80% das análises aí do mapeamento, né? Cerca de 80 a 90% dos processamentos pela mapa são realizados com sensores RGB, certo? Então, identificação, aqui botei um exemplo de identificação de linha e falha de plantio, foi realizado através, né, de um mapa realizado com uma câmera RGB. Tá? Então, tudo que é meio que visível, a gente consegue extrair das informações do sensor RGB. Okay? Aqui a gente vai mais a questão dos multispectrais, né? Muita gente do agro, né, entra em contato comigo e fala assim, pô, Jorge, quero iniciar nesse mercado, eu quero saber quanto é que é o valor do sensor multispectral aí, porque eu preciso trabalhar exatamente com esse equipamento. Olha, exatamente, esse é um equipamento bem tecnológico, né? Quando a gente fala de sensor multispectral, a gente está falando de uma câmera que ela pega uma parte do espectro que não é visível, que é o perto do infravermelho, e quando isso é extraído, né, do mapa de vegetação, por exemplo, a gente consegue trabalhar alguns índices de vegetação. Então, a gente consegue ter algumas informações que o RGB não consegue pegar, certo? Qual que é a questão dessa multispectral? Os drones multirotores, eles não vêm com multispectral de fábrica, a maioria, na verdade, não vem. Né, com multispectral de fábrica, uma multispectral real, dificilmente tu consegue acoplar uma multispectral nele. Alguns drones, claro, conseguem acoplar multirotor, mas às vezes esse drone multirotor que pode acoplar uma multispectral, ele tem praticamente o mesmo valor de uma asa fixa. Né, e a gente já viu ali com a asa fixa, ele tem uma autonomia muito maior para fazer um voo em um determinado local. Certo? Então, se for trabalhar com multispectral, eu recomendo sempre trabalhar com uma asa fixa. Okay? O asa fixa ele consegue acoplar tanto a rede, né, isso eu digo do Veroc, por exemplo, a gente consegue acoplar a Red Edge 3, a Red Edge M, a Red Edge MX, que são câmeras aí que estão no mercado, né, são câmeras que têm um multispectral real e conseguem sim tirar algumas classificações nutricionais bem verdadeiras. Né, e às vezes essa classificação nutricional realmente a gente consegue pegar informações e entregar para o agrônomo, e esse agrônomo, junto com algumas informações de campo, consegue aumentar muito a produtividade, né, às vezes em 30%, 40% por hectare de produtividade. Tá? E esse até é o princípio da agricultura de precisão, né? Quanto mais dado precisa a gente retirar, né, melhor a gente consegue converter isso aí para lucro. Tá? Correto? E aí, questão de acurácia, né? Os drones, eles já têm um GPS integrado, certo? Esse GPS integrado, ele, infelizmente, ele tem um erro, né? Um erro de tecnologia mesmo. Às vezes, esse ponto, essa coordenada, ela vai estar deslocada, né? Um valor aí no eixo X e Y, um valor um pouco maior, às vezes, no eixo Z, certo? Então, existem duas maneiras aí que a gente pode, né, fazer esse referenciamento, arrumar, diminuir muito esse erro, nessa acurácia. Os mapas, elas são precisos, certo? Que é a precisão desse mapa, por exemplo, de um ponto A ao B, a gente consegue ter direitinho qual que é esse valor, mas aí o ponto real, ele vai estar um pouco deslocado. A gente pode trabalhar com pontos de controle, né, então é muito comum o pessoal que tem uma asa fixa, né, ou um multirotor, trabalhar com pontos de controle, que são esses marcos visíveis no chão, que são coletados aí com GPS de alta precisão. Então você vai na área, né, você faz esse marco, coleta, e no processamento das imagens, você vai amarrar esse arquivo, né, dos pontos de controle, com a ortofoto que vai ser gerada,
certo? E aí, hoje em dia, tem o que o pessoal chama, conhece muito, né? Muita gente entra em contato comigo pedindo um equipamento desse, que é um equipamento com o sistema de RTK/PPK, na verdade, né? A diferença do RTK para o PPK é praticamente um instante, né, que esses dados eles vão ser coletados. No RTK, ele é coletado em tempo real, então o drone vai voando, uma base fica, né, coletando ponto no chão, ela vai ter um ponto preciso, e esse drone vai voar, e ele vai coletando esses pontos, né, enquanto ele faz o planejamento de missão, e ele vai integrando diretamente com a base. O problema de trabalhar com drone com isso é que se tu tiver algum erro de interferência, se tiver alguma interferência entre o drone e a base, você pode perder alguns outros pontos. Então, isso pode fazer com que tu tenha que refazer esse trabalho. O PPK ele já dá uma certeza um pouco melhor, né? Porque como você faz o pós-processamento, então o drone ele vai poder fazer o trabalho dele, a base vai estar calibrada fazendo o trabalho dela, e após o voo você vai casar o log de rover do drone com o log da base. Né, esse casamento você depois casa no mapa e você vai ter né, você vai conseguir arrumar essa acurácia aí do mapa. Tá? Existem alguns equipamentos multirotores aí que trabalham com RTK, com PPK, mas eu sempre recomendo trabalhar com um equipamento que é feito para isso, né, que é com asa fixa, que a gente consegue modular, que a gente consegue fazer bons testes e saber realmente que a coordenada está real, né, nesse mapa. Então, né, uma dúvida aí que o pessoal me pergunta, quais são os principais mercados aí que a gente pode, né, trabalhar com esse equipamento. O mercado que mais me aparece aí, querendo ou não, é a topografia e a agricultura, porque querendo ou não, a gente viu ali que os mapas, né, eles já são vendidos, então as pessoas já realizam os mapas para topografia e para agricultura de um método convencional. O drone ele vem como uma ferramenta para facilitar o jeito que você trabalha com esses mapas, certo? Mas como a tecnologia é muito branda, a gente ainda consegue trabalhar com, né, por exemplo, com sistema ambiental, né, então você consegue, se você faz um monitoramento, por exemplo, de um determinado local, você consegue, com o drone, fazer monitoramentos diários, né, você consegue ir lá na área, fazer o voo, voltar, fazer o processamento e ter direitinho ali o talhão que você quer fazer um monitoramento. A mesma coisa com obras, né, se você quer fazer um monitoramento de obras, ou se você quiser fazer um monitoramento, por exemplo, de linhas de transmissão, o drone ele vai conseguir te dar um dado muito preciso e atual, né, desse equipamento, né, desse mapa que você precisa. Certo? Não vai precisar ficar esperando fotos de satélite, que às vezes demoram semanas, né, para aparecer, dependendo do clima também. O drone ele consegue te dar algo, né, praticamente em tempo real, né, relativo tempo real, mas praticamente ele consegue te entregar nesse tempo. Então, eu vou dar alguns cases reais aqui. Não é muito meu foco é mostrar para vocês no final ali, como é que a gente pode vender, quais são as melhores dicas para que vocês trabalhem com esses equipamentos. A Horus, ela tem bastante material, no final eu vou mostrar ali o blog da Horus, que vocês vão poder pesquisar e dar uma olhada para o segmento de vocês, né, o que melhor se encaixa, como vocês podem chegar nesses produtos. Tá? Então, por exemplo, a gente trabalha bastante, né, com monitoramento de rodovia, certo? Então, o que o drone ele consegue entregar? Através do mapa realizado, você consegue trabalhar com faixa de domínio, você consegue detalhar e rasterizar e trabalhar com áreas de ocupação, você consegue fazer localização georreferenciada de materiais de construção, né? Então, o que uma pessoa pegaria um mapa de satélite desatualizado, trabalharia dentro de um arquivo GIS, né, por muito tempo vetorizando, você consegue simplesmente fazer o voo com o drone, pegar esse mapa, botar nesse arquivo GIS aí, botar nesse programa GIS o mais rápido possível, rasterizar simplesmente ali, e já conseguir mensurar tudo isso que você precisa. A mesma questão, né, isso aqui é um exemplo, na verdade, de georreferenciamento de máquinas, né, então, os clientes nossos, isso são alguns cases reais, mas que eu peguei de cliente, alguns clientes trabalham com isso aí, às vezes é muito mais fácil fazer um monitoramento com drone, né, do que realmente indo na área lá e ver se os equipamentos estão realmente nesse local, né, que deveria estar. Aqui uma questão de monitoramento de transmissão de linha, certo? Então, a gente está trabalhando bastante, a gente tem produtos bem bacanas para quem trabalha com transmissão, né, de linhas de transmissão. Então, a gente consegue fazer, por exemplo, um grid dentro, você consegue fazer um voo nesse determinado local, né, em questão de 1 km de linha ou 5 km de linha, né, pegar essa imagem e trabalhar, por exemplo, com área de ocupação, né, ver o que está dentro desse grid, dessa linha, o que deveria estar, o que não deveria estar, né, qual que é a margem maior aí para que não tenha construção, não tenha nada nessas linhas de transmissão, certo? Outro produto bem bacana que a gente trabalha, além da distância entre a linha e as outras, é uma classificação de árvores, né? Então, através do drone e através dos resultados extraídos pelo drone, a gente consegue fazer uma classificação, né? Ver qual que é a árvore que está num baixo risco, né? Então, ali como está classificado entre 4 e 6 metros, entre 6 e 8 metros, e acima de 8 metros a gente considera como um risco, e aí essa empresa, ela pode utilizar esse mapa para pegar essa informação e nesse local já referenciado e fazer a poda dessas árvores,
certo? Não precisar com que alguém percorra toda essa linha, monitorando na mão mesmo com GPS de baixa precisão, né, para saber quando é que tem que fazer essa poda, certo? Como eu estava falando aqui, né, eu voltei ele para a questão do monitoramento ambiental, então delimitação de áreas, às vezes o pessoal precisa, né, uma equipe que vai fazer, por exemplo, uma consultoria, né, então a consultoria, esse drone, o que o pessoal faria às vezes na mão, né, indo lá com o GPS de baixa precisão, você consegue fazer com o drone, pegar esse mapa e fazer essa delimitação e colocar nessa consultoria, né, colocar dentro dessa RT aí que vocês vão trabalhar. Então, vocês podem ver que o equipamento, drone, mais processamento de imagens, consegue suprir muitas necessidades, né. Aqui outro exemplo, né, uma outra delimitação de área de preservação dentro da agricultura, certo? Então, né, são algo bem viáveis aí que tu consegue trabalhar com drone, tá? Aqui agora a questão de lavoura, eu sei que tem muito cliente do agro, né? Então, vou dar alguns pequenos exemplos aí do que tu consegue extrair. Aqui, por exemplo, a gente voa um pequeno determinado talhão e a gente, dentro da plataforma mapa mesmo, a gente selecionou um determinado talhãozinho aqui, que é esse tá em azul, e você consegue, né, por mais que você voe uma área grande, você consegue pegar informações pontuais de cada talhão que você precisa. Então, ali dentro você pode fazer uma análise de biomassa, uma análise de vigor, certo? E conseguir pegar e extrair esses resultados para que, junto com uma análise do campo mesmo, né, para que um agricultor ou um agrônomo ele consiga pegar essas análises e conseguir extrair melhores informações, né, para obter algum bom resultado. Como eu falei, seja ele pegar de insumo, por exemplo, uma economia de insumo ou aumentar a produtividade. Aqui, por exemplo, a gente pegou né, através do sensor RGB, uma suspeita de ataque de lagarta, né, às vezes, aqui é claro que é uma área bem pequena, mas quando a gente tem uma área muito grande, às vezes a gente está falando de uma área de 1.000 hectares, né, como é que você faz a quantificação de pragas? Pegando alguém que vai com o carro e vai anotando com GPS, baixa precisão, um caderno, onde tem esses ataques, essas suspeitas, né, com o drone você consegue maximizar isso aí, né, então você consegue, através de um mapa de quantificação de pragas, a gente consegue te dar direitinho, já referenciadamente, né, aonde está, o que você pode fazer, certo? Que tipo de insumo, quanto de insumo você pode colocar ali através de um mapa de taxa variável, certo? Então, mais uma informação que agrega aí, né, do drone com processamento de imagens. Aqui outro produto que pede bastante, né, que é bem bacana, que é a contagem de plantas, né, então a gente trabalha bastante para silvicultura, mas a gente também trabalha com milho, a gente trabalha com soja, né, então ao invés de o pessoal trabalhar com parcelas, como é que faz isso convencionalmente, né, vai uma equipe, né, em campo, por exemplo, essa equipe em campo, ela pega uma determinada parcela, essa parcela ele vai fazer uma quantificação, e daí ele vai multiplicar, né, vai fazer uma amostragem desse determinado local, e aí tem um resultado de contagem. O algoritmo, né, do pós-processamento, ele consegue entender o que é o pixel, né, o que é aquela imagem do que é um indivíduo e consegue replicar e te dar um resultado de 99,9% de precisão, praticamente, de quantos, né, estandes, quantos indivíduos tem na tua determinada lavoura, certo? Determinada cultura. Então, já é outro resultado bem bacana aí, né, retirado pelo processamento de imagens. A mesma questão da restituição de linha em falha de plantio, né, quando a gente trabalha isso com cana, né, então, as usinas utilizam isso há muito tempo, da mesma maneira convencional, né? Então eles pegam essa metodologia, algumas pessoas vão ao campo, fazem uma amostragem de determinado local e replicam isso para uma lavoura inteira, certo? Sendo que o drone ele consegue te dar direitinho a quantificação tanto de linha quanto de falha e integrar isso diretamente no maquinário, e esse maquinário, por exemplo, fazer a colheita ou plantar, né? Exatamente naquele local. Tudo isso, né? Simplesmente com um operador indo em campo, fazendo o voo, processando as imagens, né? Extraindo essas informações, certo? Aqui eu gosto de falar bastante, né, aqui a gente falou um pouco das análises com sensor RGB. Aqui tem alguns mapas que a gente trabalha com sensor multispectral, como eu falei antes, cerca de 80% a 90% dos processamentos pela mapa são com sensor RGB. Né, os outros 10% aí são utilizados com multispectral, e realmente o multispectral ele é um equipamento bem bacana. O que, infelizmente, pega nesse sensor multispectral, às vezes, é o valor, certo? Então, o valor ele tem um valor muito mais alto, muito mais agregado, uma tecnologia muito mais agregada do que o sensor RGB. Mas, realmente, se a gente for trabalhar índices vegetativos reais, certo? A gente tem que trabalhar com multispectral. Então, vocês ouvem falar muito no mapa NDVI, muito no mapa do NDRE, que tiram essas informações aí esses índices vegetativos, nutricionais da lavoura. E eles são muito usados principalmente para pesquisa, por isso que uma nova pesquisa, quando vocês veem um artigo, alguma coisa na internet, ele sempre foi baseado através de uma pesquisa, e essas pesquisas, quando a gente trabalha
com agricultura de precisão, a gente quer tirar o resultado mais preciso, certo? E, querendo ou não, a multiespectral ela vai ter esse resultado mais preciso. Então, por isso que a gente ouve muito falar nessas câmeras. Então, um exemplo do mapa em DVI e do mapa em DRE, vocês conseguem ver que existe uma grande diferença do mapa RGB, né? Então, o mapa RGB a gente tem, né, uma classificação um pouco melhor do que é o visível, o NDVI ele vai trabalhar, o NDRE também vai trabalhar mais desse aspecto perto do infravermelho. E às vezes, quando a gente está trabalhando com uma cultura que está muito avançada, por exemplo, né, uma cultura avançada de soja, e tu quer fazer uma quantificação de daninhas, o mapa RGB ele não vai auxiliar muito, porque a diferença do pixel do RGB do pixel da cultura da soja para a cultura ali para a daninha, ela não vai ter muita diferença. Então, o RGB ele não vai conseguir quantificar direitinho. Enquanto o NDVI, por ele pegar esse espectro não visível, ele consegue diferenciar bastante para a gente, né, Então, a gente consegue extrair informações melhores. Às vezes, mapas de taxa variável também tem que ser realizado por esses índices, né, utilizados pela multiespectral, certo? Mas aqui eu queria mostrar por um exemplo, um mapa de análise de cobertura, né, talvez ele não seja tão classificativo quanto o multiespectral, mas esse é um índice que a gente utiliza, o índice IFV, o índice foliar verde, que ele, né, quando tu faz pela mapa, ele extrai, né, no mesmo processamento. Então, quando tu faz o processamento ali né, das imagens, já tira o MDT, o MDS, o automosaico, esse índice foliar verde, ele já sai automaticamente também. Você sabendo trabalhar com esse índice, você consegue extrair informações muito importantes, né, e com um custo muito mais baixo com sensor multiespectral, certo? Então, isso é uma vantagem muito grande desse processamento das imagens. E um processamento, você já vai extrair várias informações, certo? Isso facilita muito para tu vender alguma coisa para o cliente, certo? Ao invés de você vender um mapa, você já consegue agregar produtos para fazer a venda para esse seu cliente, certo? Outro exemplo que eu tenho também é uma análise de vigor. Às vezes o pessoal acha que uma análise de vigor só consegue sair através do NDRE. A gente tem o NDVI, a gente tem o VARI, que é um falso NDVI, né? Que ele é utilizado com RGB, ele é um simulativo no processamento de imagens, certo? Então, aqui vocês conseguem ver, eu peguei uns índices bem bacanas ali em cima, né, através de uma análise de vigor, feito pelo VARI, e eu consegui identificar ali um índice, né, de vegetativo, né, num valor alto, num valor um pouco mais baixo, num valor mediano, certo? E são informações bem importantes aí quando você trabalha com água, certo? Então, né, eu consigo mostrar para vocês alguns benefícios aí, né? Então, consegue, através do processamento, ter mais informações para tomar uma melhor decisão do que fazer com a tua lavoura, ter um melhor monitoramento dessa tua lavoura. Você consegue reduzir muitos custos, né? Aumentar muito a produtividade. Você está utilizando uma tecnologia de ponta. Lembrando que o drone ele vai praticamente se manter o mesmo, o drone sempre vai ser uma câmera que voa, e o processamento das imagens é que cada vez mais você vai conseguir extrair melhores informações, certo? Se a gente vê que de um ano para o outro, né, do ano passado para cá, muita coisa conseguiu ser extraída através dessas imagens dos drones, e a gente tem várias perspectivas aí para frente, certo? Então, continua sendo uma tecnologia nova, qualquer pessoa que está começando agora está sendo pioneiro nessa questão de mapeamento, né, o mercado ele não está muito abrangente. As pessoas precisam desses produtos, topógrafos precisam desses mapas, o pessoal da agricultura precisa desses mapas, eles fazem de um jeito convencional, você está aí para adquirir um drone e conseguir suprir essa necessidade aí, né, desses seus clientes, certo? E agora, às vezes, uma pergunta muito abrangente, o pessoal me pergunta, Jorge, como é que eu posso começar isso aí? Né, qualquer pessoa consegue começar? Sim, né, qualquer pessoa que tem interesse nessa área consegue começar com esse tipo de serviço, certo? Primeiro, você tem que se capacitar. Né, a capacitação não é o maior mistério de todos, né, é só você sentar realmente numa cadeira e estudar como é que funciona esse tipo de serviço. A Horus, ela oferece, né, capacitação, oferece curso, oferece muito material para que você tenha uma boa capacitação, até porque o nosso objetivo é que você entenda como funciona esse tipo de serviço, certo? Então, através de uma capacitação, aí você vai precisar de um drone, entender qual que é o melhor drone, né, que vai se encaixar no seu tipo de serviço. Então, se você trabalha com agricultura e áreas grandes, um asa fixa às vezes se encaixa melhor. Se você está começando agora, talvez um drone multirotor ele já vai suprir bastante a tua necessidade, porque como eu falei, tanto o asa fixa quanto o multirotor eles vão gerar a mesma imagem. É mais uma questão aí do tamanho de áreas, né? Então, quando a gente trabalha com áreas muito maiores, você não vai conseguir trabalhar com multirotor. Mas às vezes é um bom começo aí, começar com esse drone multirotor. E a partir disso, você vai ter o processamento das imagens, que para mim é praticamente a parte mais importante, né? E facilitar isso é muito importante também, não adianta você complicar no processamento de imagens. E a mapa ela vem aí para descomplicar, né, como é que você faz esse tipo de processamento e já extrair os resultados para você só precisar trabalhar com os resultados, certo?
A gente criou aí alguns kits de mapeamento, né? Então a gente faz essa venda desse kit inteiro para que você consiga ter todo esse suporte, todo esse aval. Esses kits aí são a partir de 24 mil, se a gente está falando de um equipamento de altamente tecnológico, uma unidade da mapa, uma capacitação, um fórum para que você converse com outros alunos, com os professores, certo? E trabalhando com o Mavic 2 Pro, que é praticamente, como eu falei, ali, o melhor drone custo-benefício, né? E muito superior aí a outros equipamentos. E a partir de 63 mil ali a gente tem nossas soluções com os asa fixas, né? Aí a gente tem algumas outras que agrega, por exemplo, o sistema HS, que é o sistema RTK-PPK, o sistema G, onde a gente agrega um sensor multiespectral, certo? E aí vem uma pergunta que o pessoal, né, chega bastante falando, pô, Jorge, isso é um serviço novo, como é que eu vou cobrar por esse serviço? Eu não sei como é que eu moro aula por drone, né? Como é que eu vou tirar uma informação disso e precificar para o meu cliente, certo? E não tem nenhum mistério, como eu falei, os produtos já têm necessidade, as pessoas precisam desses determinados mapas, e eles já têm um valor para esse tipo de determinado mapa, né? Então, aqui a gente fez um checklist, a fez um checklist bem bacana e bem simples, para você colocar no papel e entender o que você precisa colocar para conseguir ter um retorno bom, certo? Também não pesar tudo em cima do teu cliente. Então, principalmente entender esse teu investimento, às vezes a parte mais difícil do investimento é o drone pelo valor, né, pelo valor que o drone é, mas a gente sabe que ele custa a tecnologia que ele oferece, né, é um equipamento que não é feito para ser obsoleto, principalmente um asa fixa, a empresa tem 6 anos e tem há 6 anos asa fixa da Horus voando, certo? Então, entender muito bem como é que é o investimento inicial, entender muito bem quanto você vai investir até de tempo para aprender a trabalhar com esse equipamento, às vezes não é muito, o valor do equipamento que você vai adquirir, se você já tem esse equipamento, né, um passo à frente que você está, certo? Então, entender, né, esses pequenos parâmetros, entender alguns custos fixos. Então, por exemplo, se você vai numa determinada área e você planejou ali que vai ter que ficar 2 dias, você vai ter que agregar custo de hotel, por exemplo, né, custo para você se manter nesse determinado local. Digamos que você tem uma área muito grande, você vai fazer com multirotor, você vai ter que ter um custo maior, porque você vai ter que ficar mais tempo. Agora, uma área grande com asa fixa, você consegue planejar, talvez você consiga, né, em 20% do tempo, você fazer com multirotor, você consegue fazer com asa fixa, isso já vai baixar o custo, né, de você ficar nesse determinado local. Entender a questão de, como eu falei, imposto de nota fiscal, qual vai ser sua margem de lucro, né? Lembrando que esse checklist está na plataforma, está no nosso blog, vocês podem acessar lá, entrar na nossa matéria e baixar esse checklist para dar um auxílio para vocês, né? Enfim, há outros pontos, contrato de serviço, depreciação do equipamento, né? Quanto mais você usa esse equipamento, se ele for um multirotor, ele vai precisar de uma determinada manutenção, certo? Entender quando você vai precisar colocar esse equipamento em manutenção, certo? Agora, alguns itens, né, que variam um pouco mais. Então, por exemplo, qual produto você vai gerar? Se esse teu cliente ele vai querer simplesmente uma curva de nível, ou se ele vai querer uma planilha de inteira, ou se ele vai querer simplesmente uma restrição de linha em falha de plantio, né? Então, você vai ter que entender que você vai ter o custo do processamento, você vai ter que ter o custo do pós-processamento, né, desse algoritmo que vai extrair essas informações de linha de falha de plantio. Mesma coisa com contagem de instantes, taxa variável. Entender a logística, certo? Como o mercado ele ainda está começando, né, eu falei para vocês que eu tenho um cliente, né, que ele está que às vezes eu envio serviço para eles num raio de 500 quilômetros de onde ele está, certo? Então, né, por mais que às vezes, vale muito a pena, né, fazer esse tipo de serviço, mas tem que contar também esse custo de logística, né, do ponto A até o ponto onde você vai fazer esse tipo de serviço. Colocar também a questão do investimento em plataforma, tudo que você vai trabalhar em cima, né? Entender se vai ser uma equipe inteira, se você vai precisar de mais uma pessoa, às vezes você precisa coletar pontos de controle, uma pessoa a mais vai te auxiliar muito, né? Colocar bastante esses pontos aí no papel e fazer uma continha aí do quanto você vai, né, investir para fazer esse tipo de serviço, certo? Como eu falei, esse checklist aí está lá na plataforma, está lá nos blogs da Mapa e da Horus, vocês podem avaliar. Aqui é um exemplo, né, que nesse exemplo, na verdade, eu quero mostrar para vocês a plataforma, conhecimento. Sabe, vocês vão ter pela internet inteira. A Horus, ela oferece muito conhecimento, tanto no blog, quanto no blog da Mapa, né, quanto no nosso canal do YouTube. Depois eu vou botar mostrar para vocês o nosso canal ali. Mas muita gente me liga querendo perguntas básicas, né? Às vezes, pô, Jorge, como é que eu começo? O que eu posso fazer com isso? O que eu posso fazer com aquilo? E às vezes eu só indico o link do blog, né? Porque o blog ele tem muita informação, você consegue extrair tanto, né, informações de blog, quanto do case, quanto alguns e-books bem elaborados aí pela nossa empresa, e bem com esse viés para mostrar para vocês, para nutrir vocês, né, das informações mais importantes, né, que vocês precisam para conseguir prestar esse tipo de serviço. Certo? Aí tem um link, aí tem a cara do blog da Horus,
né? Aqui tem alguns e-books. Então, por exemplo, a gente tem um e-book bacana de retorno de investimento, boas práticas com drone, o que trabalhar com agricultura de precisão com drones, certo? Introdução aqui, né, embaixo tem invante na mineradora. Então, a gente consegue fazer, praticamente, segmentar, né, o que você consegue fazer com o voo do drone, com o processamento das imagens em determinado segmento, certo? Aqui no canal também, o canal da Odyssey, ela tem muita informação. Muita gente me pergunta, Jorge, qual que é a diferença da RGB para multispectral? E às vezes eu fico no telefone, questão de 10, 15 minutos conversando. Aqui a gente tem um vídeo bem bacana, esse último vídeo que a gente enviou. A diferença da RGB multispectral, bem didático, bem bacana. Então são materiais muito interessantes. Recomendo todo mundo que quer entrar nessa área, que já entra nessa área, que já está nessa área também, se inscrever no nosso canal, pegar bastante informação. A gente, praticamente todos nos webinars aí que a gente participa também estão no nosso canal, certo? Então, tem muita informação bacana para a operação do drone, né? Para entender o que você consegue extrair com esse drone, certo? Algumas dicas importantes aí, né? Agora, isso para mim é uma dica geral, tá? É algo para mim certo, né? Então, ter o material necessário, para mim é muito importante você ter o drone para que você consiga prestar esse serviço. Raríssimas as vezes, até eu, por exemplo, não tenho experiência disso, de alguém que conseguiu fechar um serviço de mapeamento com drone sem ter o equipamento, sem ter experiência nenhuma. Então, é essencial que para você prestar esse serviço, oferecer esse tipo de serviço, você tem que ter um drone, certo? A partir do drone, você tem que aprender a operar esse drone, aí você escolher a plataforma de processamento de imagens, né, escolher o melhor plano que se encaixa para que você consiga obter essa informação do seu cliente, certo? Mas é de essencial que você tenha esse equipamento. Praticar também, né? Então, às vezes, como eu mostrei, o planejamento de missão são simples parâmetros, entender qual é a altura do voo, como é que é o melhor grid de voo, direção do vento, balanço da câmera, né? Tudo questão de prática, por mais que a gente tenha uma capacitação bem bacana ali, né? Seja online para multirotores, seja as nossas capacitações também para asa fixa, quanto mais você pratica, melhor você fica, né? Melhor você consegue até extrair, às vezes, a autonomia, né, do equipamento. Às vezes consegue extrair mais tempo de voo do drone, da bateria, né, com mais experiência, certo? E até muito mais fácil para que você não faça algo errado no dia, né, que você tem que extrair essa informação, no dia de vir na lavoura mesmo, pegar uma informação importante. E a partir dessa prática de voo, você consegue fazer vários mapeamentos por conta própria, e isso agrega valor ao seu portfólio. Então, você consegue ter um marketing bacana, né? Então, eu acho muito importante você investir no seu marketing. Por mais que o mercado do agro, topo, ele tenha bastante influência do marketing boca a boca, né? Isso é, você prestar um serviço e se seu cliente falar, olha, eu fiz determinado serviço com determinada pessoa, foi muito bom, entreguei o resultado que eu precisava, isso vai passando para as pessoas. Às vezes é bom você ter um visual, então talvez trabalhar com redes sociais, investir no seu Facebook, no seu Instagram, ou no seu WhatsApp, botar ali seus mapas que você faz, mostrar quais serviços você trabalha, certo? Isso é muito importante para que as pessoas entendam que tipo de serviço você presta. Então, você tem que avisar para o seu cliente o que você presta. E se você é cliente da Oda, se você tem um plano de processamento, a gente tem muito material bacana, como eu falei, os e-books ali, os materiais demonstrativos. Quando você faz uma conta na Mapa, a gente tem um link ali com todos os projetos demonstrativos. Então, a gente tem um projeto demonstrativo de linha de falha de plantio, de contagem de estandes, de quantificação de graninhas, de taxa variável, de curva de nível. Então, você pode usar esses materiais para mostrar para os seus clientes. Porque, de uma certa maneira, o que você precisa fazer? Voar na área, processar para mapa, e você vai ter esse mesmo material, certo? E questão também, algumas dicas é fazer demonstração. Às vezes o cliente, ele entende que ele precisa desse mapa, mas ele nunca viu um drone voar. Então, talvez você ir na área do seu cliente, fazer um voo de um pequeno talhão, até porque você vai ter essa anuidade na mapa, você vai poder fazer quantos mapas você quiser durante essa sua anuidade, né? Então, você pode ir lá mostrar para ele, né, uma demonstração de um talhão de 1 hectare e mostrar para ele que depois ele pode replicar isso para os 1.000, 2.000, 3.000 hectares que ele tem. E a gente sabe que isso é um bom retorno, né? Acredito que eu fui breve, tentei não pegar muito tempo, né? Então, são dicas bem básicas aí para quem quer iniciar nesse tipo de serviço. Então, às vezes o pessoal tem a faca e o queijo na mão, né? Acredito que com essas dicas aí eu consiga fazer vocês cortar esse queijo e conseguir oferecer esse tipo de serviço. Aí tem meu e-mail, meu telefone, qualquer dúvida que vocês tiverem em questão de equipamento, quiser adquirir um equipamento, entender como é que funciona melhor o kit, pode me dar uma ligada, mandar um e-mail, com todo o prazer aí de atender vocês, tá? Acho que é isso. Legal, Jorge. Excelente apresentação aí, bem completa, mas também bem objetiva, né? Direto ao ponto.
Tem algumas perguntas aqui, o Thiago Viana tinha perguntado sobre a mapa, né, se pertence a Horus, aí você já mostrou, e o Alan Caetano pergunta se dá para usar mapa também para trabalhos de inspeção, como ortofachadas, por exemplo. Exatamente, né? Então tu vai fazer o voo com o teu drone e a partir desse primeiro processamento você já vai receber vários produtos, né? Então você vai com o drone, você volta com esse agregado de imagens e você vai receber, com o processamento você já vai receber esse mapa. Esse mapa ele já vai ter um referenciamento, talvez se você não trabalha com pontos de controle, às vezes se você quer só fazer uma inspeção, se você quer fazer uma medida, não é necessário que você precise trabalhar com pontos de controle, né? Mas pode trabalhar também, tanto faz. Mas aí você faz esse voo, faz o processamento, você vai receber a ortofoto, você vai receber as curvas de nível, nuvem de pontos, o MDT, o MDS e o modelo 3D e alguns índices de vegetação, que é o IFV e o Vale. E a partir dessa inspeção, com essa ortofoto, você já consegue trabalhar a inspeção. Você baixa, abre no seu QGIS, no programa GIS e consegue trabalhar em cima desse teu mapa assim, tá? Beleza, obrigado, Jorge. O Márcio Antônio pergunta sobre precisão, qual precisão pode ser alcançada em levantamentos de terrenos urbanos. Tem muita gente aí que está já falando, né, que o georreferenciamento de imóveis urbanos, né, vai ser uma nova revolução aí no setor de geotecnologias. Então, que precisão poderia ser alcançada? O mapa é preciso, né? Então, se você quiser fazer uma medida, por exemplo, né, tem uma casa, aí você quer fazer a medida, por exemplo, um telhado, por exemplo, tem cliente que trabalha bastante com energia solar, e precisa fazer a medida do telhado ali para saber onde acoplar. A precisão é isso, é entender se você conseguir fazer uma medida desse telhado, ela vai ter a medida real, ela vai ter a medida do ponto A ou B real, você vai ter uma medida em metros quadrados, né, ou de uma área em hectare. Então, o drone ele é preciso, ele vai te entregar realmente a informação que você precisa. Agora, se a gente está falando de referenciamento, né, da acurácia, você pode arrumar isso de duas maneiras, né? Ou com RTK, com PPK, isso você vai diminuir o erro, né, de metros que está com o GPS do drone, utilizando o RTK, o PPK, ou utilizando pontos de controle, você diminui essa acurácia e você diminui esse erro, né, você tem uma acurácia na casa de centímetros, né? E o que às vezes o INCRA pede, né? Às vezes, pô, Jorge, eu preciso fazer isso, eu queria saber esse drone, mas eu preciso colocar no padrão do INCRA e tal. Olha, pontos de controle ou com o sistema PPK você consegue encaixar esses mapas assim, tá? Ok. Está se falando em 8 centímetros no georreferenciamento de imóveis urbanos, né, então consegue chegar tranquilamente. Né? Consegue chegar, né? Às vezes a gente tem teste aí de 3 a 4 centímetros no eixo XY, às vezes quando tem teste aí no eixo Z, sempre tem um erro um pouco maior aí, né, de 10, 9 centímetros, né, mas isso arrumando, né, com pontos de controle ou com sistema RTK, PPK. Isso aí, pode falar. Aproveitando o assunto aí, o Júlio Desorte pergunta se é recomendado modificar um multirotor para inserir um RTK ou PPK. Não recomendo, porque o ideal é que esses equipamentos sejam feitos de fábrica, né? Se você faz isso de uma maneira, né, diferente, tem que testar, ver se vai funcionar ou não. Talvez funcione, talvez não funcione, mas o ideal é que isso já venha de fábrica, certo? Então, por exemplo, se o drone vem de fábrica só com GPS normal, às vezes o ideal é trabalhar com pontos de controle. Não adianta você acoplar algum tipo de GPS de fora e você ainda vai ter que trabalhar com pontos de controle para fazer uma prova real se realmente esse RTK acoplado funciona ou não. Então, eu recomendo trabalhar diretamente com os equipamentos de fábrica, testados diretamente de fábrica, certo? Então, que ele venha com o sistema RTK do equipamento mesmo da fabricante. Ok, obrigado. O Bernardo perguntou sobre inspeção, já foi respondido, né, na verdade, sobre inspeção. Giacomo Borges pergunta se é viável a realização de levantamento com drones de territórios de municípios, por exemplo, 170 quilômetros quadrados, e se com essas imagens é possível realizar uma restituição aerofotogramétrica com o intuito de atualização de bases como lotes, viário e altimetria, por exemplo. Numa área assim, acho que já teria que ser alça fixa, né? Multirotor seria... com uma área muito grande, o ideal seria uma asa fixa, né? Nada como eu falei, o multirotor e a asa fixa vão extrair o mesmo resultado, mas aí você vai ficar semanas, meses para fazer isso aí. Uma asa fixa, ele vai te suprir essa necessidade com um tempo muito mais rápido, né? Atualizando muito mais fácil, certo? Ok. Bastante gente aqui mandando os parabéns pelo webinar, agradecendo aí pela temática também. Muita gente tem de todas as regiões do Brasil, mas também tem gente da Argentina, México, Moçambique, então só registrando aqui, né, as participações. O Márcio Antônio pediu se você pode depois no final colocar a tela com o telefone e o e-mail novamente. Claro, consigo sim, eu vou deixar aqui, ó. Então pode acessar. Jorge Medeiros, ele queria saber dicas sobre voo, a parte de vento, altura de voo, sobreposição de imagens.
como fazer um voo que prevê 2 baterias, por exemplo. Isso aí, a bateria ele já dá na hora do planejamento, né? Exatamente, né? Então, o ideal é tu entender como é que funciona esse planejamento de voo, né? E a gente tem algumas dicas bem bacanas aí, talvez no YouTube, no canal da Horus, tem um vídeo com o Denis, né, que é o nosso técnico de voo aí, muito bacana para quem quer trabalhar com planejamento de missão, que é quem tem um entendimento um pouco melhor. Poderia aqui falar algumas dicas, mas acho que o melhor ideal é vocês terem essas dicas diretamente do profissional, né? Ou pegar uma capacitação para isso mesmo, né? Claro que eu vou puxar o peixe da empresa aqui, mas recomendo vocês muito fazer a capacitação da Horus, né? Tem uma capacitação avulsa, tá lá no site da Horus, na loja, tem a nossa capacitação, essa capacitação vai te ensinar direitinho, né? Os nossos técnicos, tem um fluxo de vídeo com os nossos técnicos, e os nossos técnicos mostram todas as dicas que vocês vão ter. Então, tem dica para entender qual que é o melhor balanço de branco, qual que é a melhor atuda para pegar um determinado GSD, como você vai trabalhar com uma área muito grande para um multirotor. Então, por exemplo, essa bateria do multirotor, ele faz 50 hectares e você precisa mapear uma área de 110. Como é que você planeja uma área grande, né? Planeja a missão de 110 hectares e como é que você faz a troca de bateria, o que você tem que planejar para que o drone entenda que quando a bateria está acabando, ele volta, você troca a bateria e ele volta para o ponto do meio ali que ele estava para continuar, para ter a sequência das fotos certinhas. Então, eu recomendo bastante vocês realizarem essas capacitações aí para entender como é que funciona, mas nada vai sair do papel se você não tiver o drone e não praticar isso aí mesmo, né? A questão do drone é prática. Quanto mais você praticar, melhor o resultado que você pode obter. Ok, obrigado, Jorge, pela resposta. Tem 2 perguntas aqui sobre o mesmo assunto. O Daniel Silva pergunta se na plataforma Mapa é possível entrar com os pontos de controle em solo, os pontos de apoio, na verdade, né, para fazer o processamento. E o Kleber Pereira pergunta se o processamento na plataforma Mapa, como funciona a questão dos pontos de controle. Eu não sei se eles estão falando sobre pontos de apoio, né, para fazer o processamento, né? Depois os pontos de controle é para checagem, né? Exatamente. Na verdade, sim, é tudo simples, tudo na mesma questão. A plataforma Mapa, ela segue um fluxo muito simples, né? Então, como ela é um template, a gente facilita muito para quem quer trabalhar o processamento de imagem. Então, por exemplo, você vai entrar na plataforma Mapa, você vai clicar ali no novo processamento, e o novo processamento vai pedir para que você coloque o nome do processamento, qual pasta de gerenciamento você quer colocar. Aí você clica, você já está organizado. Depois na próxima página vai ser upload das imagens e upload do ponto de controle. Então, direto mesmo na plataforma, você vai extrair a informação do ponto de controle de GPS no arquivo que seja necessário. Aí na capacitação a gente também dá esse auxílio, né, de qual que é o melhor formato para estar esse ponto de controle, esse arquivo de ponto de controle. Você simplesmente seleciona ele e envia para a plataforma, e a plataforma, no processamento, daí um técnico, ele amarra esses pontos de controle direto no mapa. Mesma coisa com ponto de checagem. Então é super simples, simplesmente clicar no arquivo e fazer o upload da plataforma Mapa, tá? Ok, tem uma pergunta aqui que eu vou responder, o Bifarney, de Manaus, ele pergunta se consegue assistir o replay, pois por compromisso chegou na metade. Sim, eu confirmo que a gente vai mandar hoje, por volta das 5 da tarde, um e-mail para vocês com o replay na íntegra. Quem não pôde ver inteiro, né, pode aí assistir. Quem quiser também rever com calma, vai estar disponível, e vocês podem compartilhar esse link também com os seus amigos. A gente sabe que muita gente... tem gente que às vezes acaba entrando no meio, tem outros que assistem até uma parte e às vezes precisam sair, por isso a gente disponibiliza o replay na íntegra. No momento estamos com quase 160 pessoas aqui ao vivo. Jorge, a gente praticamente esgotou aqui as perguntas, tem umas perguntas aqui um pouco mais sobre legislação, sobre paraquedas e aeronaves, algumas questões aqui que acabam fugindo um pouquinho da temática. Então, eu terminaria, você já deixou ali os contatos, eu agradeço, eu terminaria com uma pergunta, assim, pedir as suas considerações finais, e você já deu várias dicas, várias recomendações já, mas que recomendações você tem, principalmente para quem está querendo entrar nesse mercado? Deu para ver aqui pelas perguntas que muita gente está mapeando o mercado ainda, né, vendo como entrar no mercado. Outras perguntas aqui já deu para ver que é o pessoal que já está na área, né, tá pensando em como melhorar seu trabalho. Mas fica aí, então, a pergunta sobre as recomendações para o pessoal que está pensando em entrar na área. O meu objetivo aqui, na verdade, realmente desmistificar esse tipo de serviço, né? Então, assim, se você tem interesse, né, se você às vezes é entusiasta, às vezes tem gente que é fotógrafo, por exemplo, tem um drone, eu quero desmistificar que essa pessoa consegue prestar esse tipo de serviço. Talvez seja só entregando a informação para esse agricultor, para esse topógrafo, ou sendo topógrafo e adquirindo uma nova ferramenta, que seja esse drone, né, o drone de processamento das imagens.
Então, assim, não é nenhum mistério, qualquer pessoa consegue trabalhar isso aí, assim como qualquer tipo de segmento que você vai trabalhar na vida. Exige um investimento, seja ele de valor, seja ele de tempo, né? Então, você tem que sentar um pouco, trabalhar um pouco disso. Informação na internet tem bastante, tem muito vídeo, a gente fez pelos webinars da Mundo Gel, a gente vê pelo webinar que ela participa, a gente vê pelas informações que ela fornece, certo? Questões, às vezes, as pessoas me perguntam, pô, Jorge, por exemplo, pontos de controle, quantos pontos de controle eu preciso fazer? Paraquedas, né? Como estava falando do paraquedas, Jorge, paraquedas é bom. Isso são questões mais técnicas, né? São simples de resolver, a tecnologia está aí, ela é uma tecnologia perfeita, né? Ela já está maravilhosa para você poder trabalhar. São pontos aí que a gente entende que o pessoal tem dúvida, mas ele já está solucionado. Para que tu solucione isso, tu tem que entender como é que funciona a tecnologia. Para funcionar e para entender, você tem que entrar nesse segmento, né? Então, ter o drone, ter o processamento de imagens e correr um pouco atrás aí desse tipo de serviço, certo? Então, minhas considerações finais é você que quer entrar. Então, entre no mercado, tá? O mercado está começando, ele está avançando abruptamente, né? Então, ele está decolando e a gente está junto com vocês. A Horus é uma empresa de solução de mapeamento. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente vai conseguir trabalhar com vocês, certo? A gente vai conseguir confortar vocês nesse tipo de serviço, mas o ideal é realmente começar, tá? Essa é a minha consideração final. Se você quiser, ter interesse, acredita que isso vai agregar ao seu trabalho, comece o mais rápido possível, tá? Legal, Jorge. Eu coloquei o link da mapa ali, direto no chat, o pessoal pode acessar. Tem uma mensagem do Fernando Macei, falou que está iniciando e se sentiu muito à vontade utilizando a plataforma Mapa. Então, e dá para testar grátis, né, Jorge? Acredito que você fazendo o primeiro teste ali, você fazendo o cadastro, você tem alguns mapas ali, né? Você consegue fazer o teste, você consegue trabalhar dentro da mapa. A gente deixou alguns mapas para que você possa baixar, abrir no seu QGIS, ver o formato que ela trabalha, certo? Então tem uns testes grátis, até se você tiver algumas imagens grandes, acredito que você já consiga processar ali, né? Com algumas limitações, claro, mas tem alguns testes grátis. O ideal é que você faça o cadastro na mapa e explore um pouco o que ela pode te entregar, tá? Utilizando a mapa, indo no blog da mapa, o blog da mapa ele vai mostrando talvez ele dá algumas informações bem bacanas, bem fáceis do que você consegue trabalhar junto com esses mapas aí, como abrir no QGIS, né, o que você consegue extrair desse determinado mapa. Então, para se familiarizar, o ideal realmente é fazer o cadastro na mapa e dar uma trabalhadinha. Legal, o link está no chat aí para vocês, pessoal. Eu queria agradecer, o pessoal está mandando aí várias mensagens aí, agradecendo pela apresentação, mandando os parabéns aí pela didática também, pela objetividade. Eu queria agradecer a todos que ficaram online conosco até agora, agradecer pela participação de vocês, lembrar que a gente tem uma agenda de webinars, onde vocês têm lá todos os eventos que ainda vão acontecer e o replay de vários eventos que a gente já realizou. A gente estava fazendo um levantamento, foram mais de 820 webinars desde 2009, então é muita coisa. Vários deles têm o replay, a maioria tem o replay lá nesse link, também no nosso canal no YouTube. Então vejo lá em mundogel.com/webinars, que tem lá a agenda de eventos online. Amanhã mesmo a gente tem um evento sobre imagens de satélite, na verdade não é imagem, né, é radar, né? Então, dê uma olhada que amanhã, às 11 da manhã, a gente já tem novamente evento. Agradecer a Horus pela parceria, para a realização de mais um webinar, já fizemos vários webinars aí juntos. Obrigado, Jorge, também a você pelo seu tempo para fazer a sessão de teste, preparar a apresentação, fazer a palestra e responder aí praticamente todas as perguntas. Foi muito atencioso. E convidar, então, vocês, pessoal, a participarem dos próximos eventos, por enquanto somente online, né? Presencial está marcado somente o evento em maio do ano que vem, de 11 a 13 de maio, o Drone Show em São Paulo. Nos vemos lá. Com certeza. Então, ficamos por aqui e até a próxima. Tchau. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau.